É bradiarritmia, tá? Vamos falar sobre... Passar aqui, vamos fazer um resumo, todas as bradiarritmias, que a grande dificuldade que eu tinha quando estava estudando isso na residência e prova de título era organizar na cabeça quais são as bradiarritmias, como é que a gente organiza isso, classifica, e vocês vão ver que a coisa não é tão complexa quanto parece a princípio quando a gente organiza bem o pensamento, tá? Então, pessoal, a gente considera bradiarritmias, por definição, qualquer arritmia que tenha frequência cardíaca abaixo de 60, tá? Apesar de que os sintomas geralmente só aparecem com uma frequência um pouco mais baixa, 50, 40. É comum a gente ver paciente batendo a 40 sem sentir nada ou tendo sintomas somente aos esforços. Mas, por definição, cardíaca abaixo de 60, tá? As bradiarritmias podem ser por falha no início do estímulo, a gente vai chamar de bradiarritmias sinusais, ou falha na condução do estímulo, são os bloqueios atrioventriculares. Tem a definição aí. Ou o estímulo, o início do estímulo está ruim, ou o início do estímulo está bom e a condução do estímulo é que está ruim. O som está legal, pessoal? Que eu estou preocupado aí com... O som está ok, né? Qualquer coisa vocês me falem, tá? E dentro das arritmias, nós vamos ter os ritmos benignos e os ritmos malignos. É importante a gente saber diferenciar um do outro para a gente saber a forma de tratamento, tá? Então, pessoal, bradiarritmias sinusais, aquelas bradiarritmias que o problema é o início do estímulo. O início do estímulo normal que seja no nódulo sinusal. Então, quando tiver alguma alteração da geração do estímulo cardíaco, a gente vai chamar de bradiarritmia sinusal, tá? Então, quais são os ritmos benignos? Bradiarritmia sinusal, ondas P positivas em D1 e D2, precedendo cada QRS. A gente vai ter a bradicardia sinusal, que é um ritmo sinusal normal, bradicárdico. E a gente vai ter a arritmia sinusal, em que o ritmo é sinusal, porém com irregularidade. Isso é normal, alteração respiratória, né, que a frequência aumenta com a inspiração e reduz com a expiração. E a gente também tem o não respiratório, mas isso aí também não tem grande problema. A gente tem o bloqueio sinoatrial também, que a gente tem alguma dificuldade do estímulo de passar do nódulo sinusal para o átrio. É o bloqueio do sinusal para o átrio. Tá? Pode ter, então, as pausas sinusais. Vou só voltar aqui. Aqui no eletro, pessoal, a gente vai ver o ritmo sinusal e aqui tem uma pausa. Tá? 3 ritmos sinusais aqui, normais, e aqui a gente vai ter outra pausa sinusal. Tá? São períodos sem onda P, nem QRS. Isso, a princípio, é um ritmo benigno, mas dependendo do tamanho dessa pausa, se ela for mais que 3 segundos, isso aí pode precisar também de tratamento com marca-passo, pode se tornar um ritmo maligno. Então, quais são as causas desses ritmos que a gente viu agora? Bloqueio sinoatrial, arritmia sinusal e bradicardia sinusal. Na maioria dos casos, são ritmos fisiológicos, são mais comuns em crianças e adultos jovens, abaixo dos 25 anos. Pode identificar no sono, a gente vê muito sono Holter, né, quando o paciente vai dormir. Tem muito paciente que bate a 40, faz alguma arritmia sinusal no sono. E atletas, né? A gente tem causas também não fisiológicas. E as causas não fisiológicas a gente vai chamar, todas elas juntas, vamos chamar de disfunção do nódulo sinusal. A gente vai ter causas extrínsecas, que são reversíveis, drogas ou vagotonia. Tem várias drogas que podem causar arritmia ou pausas sinusais. Antagonistas dos canais de cálcio, beta-bloqueadores digitais, amidarona, adenosina, clonidina, cimetidina, e vários outros. E vagotonia também, o estímulo parasimpático pode causar também bradicardia, arritmia sinusal e pausas sinusais. A gente vai ver isso com hipoxemia, hipertensão intracraniana, passagem de catéter nasogeniano. Infarto inferior é bastante comum, o paciente que chega com inferior chega bradicárdico, chega com pausas sinusais, pode chegar bloqueado também, que a gente vai ver lá na frente com bloqueio ventricular, mas é muito comum só uma bradicardia sinusal no paciente com infarto inferior. Micção, dor, medo, defecação,
estímulos vagotônicos, né? Retenção urinária, compressão do seio carotídeo ou do globo ocular e hipotireoidismo. A compressão do seio carotídeo, a gente pode ter uma hipersensibilidade do seio carotídeo em alguns pacientes, e a simples compressão pode causar uma pausa sinusal importante, acima de 3 segundos, com síncope. Nesses casos, vai estar indicado o marca-passo. Mas em qualquer pessoa, uma compressão do seio carotídeo vai causar uma bradicardia transitória. E a causa intrínseca, uma causa degenerativa do nódulo sinusal, que a gente chama de doença do nódulo sinusal. Viram que em cima eu chamei de disfunção do nódulo sinusal. Aí tem a parte extrínseca, reversível, e a parte intrínseca, que é degenerativa, que a gente chama de doença do nódulo sinusal. E as causas também são diversas. Doença coronariana é uma delas importante. Doenças inflamatórias, como pericardite, miocardite, doenças reumáticas, colagenose em geral, doença de Lyme, febre amarela. Amiloidose senil, né, o paciente só por idade pode ter acúmulo de tecido amiloide na região do nódulo sinusal e causar disfunção do nódulo sinusal. Actínica, né, por radiação pós-cirúrgica ou congênita. Tá bom, pessoal? Então, como é que a gente trata esses ritmos benignos, né? Bradicardia sinusal, pausas sinusais curtas ou arritmia sinusal ou pausas sinusais curtas, né? Primeira coisa, a gente vai suspender alguma droga que possa estar causando isso. É muito comum o paciente idoso tomando beta-bloqueador, tomando antagonista de canal de cálcio, tomando antihipertensivo, tipo clonidina, que causa bradicardia. E a gente vai tentar investigar um outro fator daquele que citei que pode estar relacionado com a bradicardia, tá? Se o paciente tiver sintomas de baixo débito, vai entrar com atropina, né, meio miligrama IV em bolos a cada 3 a 5 minutos, com a dose máxima de 3 gramas. Não é possível a atropina, não sendo uma causa reversível e sendo sintomático, aí vai estar indicado o marca-passo. Agora vamos passar, pessoal, para os ritmos malignos nas bradiarritmias sinusais. Eu não estou falando ainda de bloqueio atrioventricular, não. Eu estou lá em cima ainda no átrio, tá? Então, bradicardia sinusal crônica inapropriada, paciente que é cronicamente bradicárdico sintomático, isso aí a gente passa a ser um ritmo maligno, porque isso aí causa alteração no estilo de vida, pode causar síncope, né? Causar um problema para o paciente. Pausa sinusal, aquilo que eu falei, ó, maiores que 3 segundos sem escape apropriado. O escape, a gente vai falar lá na frente o que é, quais são os ritmos de escape. Ele pode ter um escape baixo, um escape ventricular. Então, tem que fazer um episódio de tolia. Então, a gente tem que intervir nesse paciente. E os pacientes com síndrome taquibrade. O que a gente considera síndrome taquibrade como um ritmo maligno? O paciente com taquicardia atrial sística seguida de longas pausas sinusais. Por 2 motivos. Um, que ele tem a taquicardia que é sintomática, e a pausa que segue a taquicardia também pode ser muito sintomática. E segundo, que a gente não consegue tratar a taquiarritmia desse paciente porque ele fica bradicárdico. Então, em muitos casos, para a gente conseguir tratar a taquiarritmia, a gente acaba tendo que colocar marca-passo para poder fazer as drogas, né? Os antiarrítmicos, beta-bloqueador, ou até amiodarona, propafenona, isso tudo vai causar bradicardia. Então, o paciente tem uma síndrome taquibrade, em muitos casos a gente fica de mãos atadas e acaba tendo que colocar um marca-passo para prevenir a bradicardia e a gente poder tratar mais tranquilo a taquiarritmia dele. Causa dos ritmos malignos, doença do nódulo sinusal, mesmas causas que eu falei anteriormente, e o tratamento, tá, é marca-passo. Marca-passo, os tipos de marca-passo, isso aí o Rodrigo vai falar aí com detalhes na próxima aula, mas os marca-passos, só para a gente, como é vendo aqui, ó, definidos assim por letras, 4 letras. Então, os marca-passos que a gente usa com mais frequência são o VVI, R e o DDD-R. Então, só para a gente ficar na cabeça, a primeira letra é a câmara que o marca-passo estimula. Então, V aqui em cima, ele estimula o ventrículo, e D é porque ele estimula o átrio e o ventrículo, ele é dupla câmara. A segunda letra é a câmara que o marca-passo sente. Então, o primeiro, ele sente só os estímulos ventriculares, o segundo, ele sente os estímulos atriais e ventriculares, dupla câmara. E o terceiro é como é que ele responde ao estímulo. Entendeu? Ele pode como é que ele responde ao estímulo cardíaco. Aqui, esse de cima aqui, sempre que tiver um estímulo cardíaco, vai inibir o marca-passo. E esse de baixo,
se vier o estímulo, ele pode inibir ou causar estimulação também. Então, o marca-passo VVI é o marca-passo mais simples, quando a gente não quer uma sincronia atrioventricular. A gente vai esquecer o átrio, isso é muito comum em paciente com FA, que a gente esquece lá a FA dele e coloca o marca-passo só no ventrículo, marca-passo VVI. E o R aqui, que eu esqueci de falar, é porque ele tem a frequência cardíaca, ela se adapta, é o rate, esqueci agora o termo certo, mas a frequência cardíaca, ela se adapta ao dia a dia do paciente. Se o paciente quer correr, quer andar mais rápido, o marca-passo aumenta a frequência cardíaca. Ele está em repouso, o marca-passo abaixa a frequência cardíaca, tá? Então, a primeira letra, onde o marca-passo estimula, a segunda letra, qual o câmara que ele sente, a terceira letra, como é que ele responde ao estímulo, e a quarta letra é se ele tem uma frequência cardíaca adaptável, tá? Mas a gente vai ver depois, na próxima aula, com mais detalhes isso aí, como é que funcionam os marca-passos, tá? Pessoal, ritmos de escape. Quando o ritmo sinusal ele falha, quando a gente tem alguma alteração do início do estímulo cardíaco, a gente pode ter ritmos de escape. E são 3 ritmos de escape, dependendo da altura que o estímulo vai assumir. Quando o nódulo sinusal ele falha, alguma outra parte do coração tem que assumir o estímulo, senão o paciente faz distolia, certo? A parte do coração que vai assumir esse ritmo pode ser o átrio, que é um ritmo atrial, ídio atrial, mais comumente fala ritmo atrial mesmo. Pode ser o nódulo sinusal, que vai ser um ritmo juncional, pode ser já ventrículo, que vai ser um ritmo ídio-ventricular, tá? Então, quando o ritmo de escape for atrial, que a gente vai chamar de ritmo ídio-atrial, o QRS vai ser estreito, a frequência entre 40 e 60, você vai ver que quanto mais vai descendo, a frequência vai baixando mais. P de morfologia diferente da sinusal, aquela P bonitinha, positiva em D1 e D2, ela é só quando o ritmo é sinusal. Qualquer outra P diferente disso, negativa em D1 e D2, por exemplo, aí já a gente chama de ritmo atrial e não sinusal mais, tá? O PR vai ser aumentado e todas as ondas P de escape com morfologia similar, tá? Uma bradicardia atrial multifocal, que a gente chama também de marca migratória. É a mesma coisa, é um ritmo atrial, só que com 3 morfologias de P diferentes. Está vendo aqui a primeira P, que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, né? Não mais o sinusal e o coração ele está se virando para tentar achar o local onde ele consegue ritmo mais frequente, mais alto. Então, no átrio vão começar a agir. Tá? Então, esse é o ritmo de escape atrial. Se o ritmo de escape atrial não funcionar, a gente desce um pouco, vai lá para o nódulo AV, que vai assumir o marca-passo cardíaco. Tá? Aí já vai virar, a gente fala muito, ritmo juncional. Ritmo juncional é quando a junção, né, ou seja, o nódulo AV, assume o ritmo cardíaco. Tá? Então, QRS também estreito, QRS alargado é só nos ritmos ventriculares. Tá? Então, QRS estreito, ou seja, ele é alto. A frequência cardíaca também costuma ser boa, entre 40 e 60. Pode ou não aparecer uma onda P retrógrada, né? Porque a junção que está estimulando ele pode despolarizar o átrio para cima, e todas as ondas P de escape com morfologia similar, tá? Então, o ritmo juncional ele pode não ter onda P nenhuma, ou pode ter uma onda P se inscrevendo aqui junto do QRS, tá? Aqui você vê uma onda P normal, aqui você já não vê onda P, provavelmente ela está inscrita aqui depois do QRS, tá? Então, um ritmo de QRS estreito, bradicárdico, sem onda P, ou com uma onda P de morfologia diferente, pode ser um ritmo atrial ou um ritmo juncional. Geralmente, o ritmo juncional a gente vai ver isso aqui, ó, sem onda P nenhuma, e QRS estreito, tá? Continuo descendo. Nódulo sinusal falhou, ritmo atrial falhou, ritmo juncional falhou. Eu vou descendo e agora eu vou para o ritmo ventricular. Então, conforme a gente vai descendo, pior fica, né? No ritmo ventricular, ou idioventricular, o QRS é alargado e aberrante, porque não é dali que é para o estímulo ser formado, e a frequência cardíaca é abaixo de 40. Então, o ritmo de escape ventricular, geralmente o paciente vai estar sintomático, tá? E é o escape baixo, alto risco de assistolia, e o prognóstico é ruim.